Olá, meus queridos inscritos aqui no canal do YouTube, Professor Nilmar de Aquino, para neste vídeo nós comentarmos a prova de analista judiciário do Tribunal de Justiça de Pernambuco, tá? Veja, a vida do concurseiro não está fácil, meu povo. Nós tivemos no TJ de Pernambuco uma prova de técnico na parte discursiva que já exigia um conhecimento mais rebuscado do candidato. Então, candidato de técnico tem que conhecer alguns pontos teóricos, alguns pontos legais importantes para reproduzir em uma discursiva, como eu já abordei em outro vídeo aqui no canal. Agora, na prova discursiva para analista, nós tivemos aqui um conhecimento ainda mais verticalizado por parte da banca. A banca exigiu um conhecimento mais aprofundado do candidato. Ele tinha que estar atualizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Veja, o tema que caiu na prova foi objeto de deliberação no final do mês de agosto, para cobrança um mês depois. Ou seja, o STF se reuniu para debater essa questão, fixou um tema de repercussão geral e este tema de repercussão geral teve o julgamento finalizado no dia 29 de agosto, para um mês depois ser a prova, né, e abordar essa questão. Note, o caso era idêntico, tão idêntico que eles apenas modificaram os valores. Existia um valor quebrado, lá no caso concreto real era 800 e poucos mil, e eles colocaram fechado 800 mil na prova. Depois a diferença era 1.717.000 e eles fixaram em 1.700.000, ou seja, é o mesmo caso. É um caso real que ocorreu, foi julgado pelo Supremo e o relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso, tá? Tendo o voto de divergência capitaneado pelo ministro Gilmar Mendes. Então, observe que a questão vai pedir fundamento constitucional para o voto que prevaleceu, porque o julgamento foi por maioria, fixada a tese, e o voto divergente, tá? E eu vou trazer tudo isso para vocês neste vídeo. Então, se você quer saber, fique até o final para que você permaneça sempre atualizado em relação a essas provas de concurso de tribunais. Mas, quem já está acostumado aqui no canal, já faz parte do projeto Oráculos Concurso, eu já peço o teu like, tá? Compartilha aí com teus amigos que também estudam para concurso público, deixa aí o teu comentário e nos ajude, hype aí o vídeo, porque nos ajuda demais, beleza? Vamos lá então, pessoal, tá aí ó, na sua tela a prova discursiva. Claro, eu melhorei aqui a estrutura, tá? Coloquei grifos, todos esses grifos são nossos, destacando os pontos mais importantes. Então vamos lá. Trabalhe com a seguinte hipótese. Observe, suponha que determinado município tenha ajuizado ação de desapropriação por utilidade pública. Então, observe que a prova ela teve como plano de fundo uma questão constitucional e administrativa, mas no meu entender envolvia mais direito constitucional. Observe que, veja que a banca IBFC, em relação a esses cargos, né, técnico judiciário, analista e oficial de justiça, foi bastante eclética. Para técnico judiciário caiu uma questão de processo civil, aqui para analista uma questão de direito constitucional, que talvez se amolde ao que o cargo lá no TJ de Pernambuco exija, e por último, a oficial de justiça, que também foi uma prova de processo civil. Aliás, vamos comentar também no canal a prova de oficial de justiça, se você se prepara para esse cargo, fique aí atento, tá? Então, uma prova que, no meu modo de entender, envolvia mais uma questão aqui constitucional, principalmente regime de precatório. Então, vem aqui comigo, tá aí, ação de desapropriação por utilidade pública no ano de 2024, com o objetivo de obter imóvel
no qual pudesse construir um hospital, tendo indicado como valor de imóvel a quantia total de R$800 mil. Então, isso foi que o município ofereceu inicialmente, 800 mil, depositada, possibilitou acesso provisório nos bens. Então, houve emissão na posse, né? Provisoriamente, beleza? E aí, o juízo acolheu a alegação de urgência do caso. Após a instrução processual, o pedido de desapropriação em primeira instância foi julgado procedente e foi fixada indenização em 1.700.000, tendo o juiz baseado em prova pericial de avaliação do bem. Então veja, o proprietário do imóvel discordou da avaliação do município e do seu pagamento inicial, já que ele se emitiu na posse e o direito de propriedade do indivíduo foi tolhido, ele entrou na justiça pleiteando uma avaliação e o depósito da quantia. E o juízo de primeiro grau avaliou em 1 milhão e fixou, né, segundo a avaliação pericial, em 1.700.000 reais. Então volta aqui comigo. O juiz determinou ainda que a diferença entre o valor final e o depositado para emissão provisória na posse fosse complementada, veja, via depósito judicial em dinheiro. E o município, por sua vez, defende em grau de recurso que a diferença deve ser paga por precatório. Preste atenção aí. Então, observe que realmente esta divergência existia à época, hoje ela está mais sedimentada porque foi solucionada nesse caso concreto pelo STF, né? Como eu disse, em sede de repercussão geral, existe hoje uma tese em sede de repercussão geral que norteia aí os julgadores do país, mas o juízo de primeiro grau, à época, entendeu o seguinte: bom, essa diferença aí de 900 mil reais, né, de 800 até 1.700.000, deve ser pago diretamente na conta do indivíduo, depósito em dinheiro e não por precatório. E o município disse negativo, tem que ser por precatório. Vem comigo, continuando aqui, ele diz: diante deste cenário, explique quais dispositivos constitucionais embasam a argumentação recursal do município e quais poderiam ser apresentados pela parte recorrida para justificar a manutenção da sentença. Ora, o município recorreu, dizendo: não, eu não vou pagar em dinheiro, não vou fazer esse depósito em dinheiro, porque o município tem que pagar, segundo a Constituição, no regime de precatório. Então isso aí vai para a conta do precatório e eu pago, obviamente, nos moldes constitucionais, delimitado pelo artigo 100 da nossa Constituição, né? E aí ele quer saber que argumentos o município tem para defender essa tese. E também da parte recorrida, ou seja, do proprietário do imóvel, quais argumentos ele poderia trazer para dizer: não, o juiz de primeiro grau está correto, a sentença dele foi correta, o depósito tem que ser em dinheiro. E ainda, veja a segunda pergunta: supondo que a administração pública esteja em mora com o pagamento dos seus precatórios, então ele diz aqui que está em mora, ou seja, o município estava em mora com o pagamento de seus precatórios, fazendo o pagamento de suas condenações transitadas em julgado de forma atrasada em relação ao prazo constitucional. Explique de que forma deverá ser solucionado o impasse ao se proceder ao julgamento do apelo do município, ou seja, explique de que forma deverá ser realizado o pagamento da diferença entre o valor final e o depositado para emissão provisória na posse e o porquê, né? E a razão disso, beleza? Então, pessoal, eu trago aqui, note, os argumentos tanto do relator, deixa eu colocar assim, eu trago os argumentos aqui, tanto do relator do caso, do ministro Luiz Roberto Barroso, quanto, obviamente, do voto de divergência, que foi trazido pelo ministro Gilmar Mendes, tá? Veja, não tenha dúvida que o que eu vou trazer aqui para vocês vai estar no espelho de prova. E é aquela história que eu já disse para você. Quanto mais você reproduz em sua prova o que está no espelho, mais pontuação você ganha. Então, pessoal, não tem dúvida, os tribunais aqui, não há nenhuma dúvida quanto a isso, eles estão exigindo uma qualificação cada vez maior do candidato. Cargo de analista que vai assessorar diretamente o magistrado, tem que estar atualizado em jurisprudência do STF e do STJ. Tendo em vista isso, para o concurso do TJ do Estado do Ceará, como é um concurso grande, vai resolver a sua vida, fiquem atentos porque eu vou lançar, tendo em vista esses últimos concursos,
eu vou lançar um curso de jurisprudência das matérias, obviamente com maior probabilidade de ser cobrado. Processo civil, processo penal e direito constitucional. Vou lançar, sim, um curso de jurisprudência para você conhecer, obviamente, os julgados mais importantes que tem a ver com o teu cargo de analista judiciário, tá? Além disso, pessoal de técnico, depois do último vídeo, muita gente tem me perguntado quando é que abre o curso de discursiva. Pessoal, o curso de discursiva, ele vai haver, obviamente. Eu vou lançar curso discursivo para o pessoal de técnico, né? Até a correção de processo civil e processo penal, porque aqui vai cair uma das duas, não tenho certeza em relação a isso. Processo civil e processo penal será comigo. E um professor, amigo, convidado, vai fazer a correção do português. Só que, pense, não adianta você partir para uma discursiva se você não tem base ainda em processo civil e processo penal. Se você tem base em processo civil e processo penal, excelente. Se você acha que tem base, vai poder acompanhar aqui até o curso de discursiva. Mas se você não tem base, não tem a mínima ideia do que escrever, falta-lhe conteúdo, considere fazer um dos nossos cursos para você ter esse conteúdo. Angariar esse conteúdo no momento adequado, que é o momento pré-edital, beleza? Mas veja a sofisticação das questões. Até um tempo desse, questão dessa, envolvendo caso concreto, recente, caía só em concurso que a gente chama de fim de carreira. O concurso da magistratura, do Ministério Público, o concurso de procuradoria, está sendo exigido para concurso de analista. Por quê? Obviamente, pessoal, a responsabilidade aumenta, a remuneração aumenta, o nível, obviamente, da cobrança do concurso de ingresso também vai aumentar, beleza? Então, nós já sabemos disso, resta nos preparar de forma adequada. Então, vamos lá, olha aqui, ó, eu trouxe para você, olha se não é o caso cobrado na questão. Esse caso foi deliberado nos embargos de declaração dentro do recurso extraordinário 922.144 de Minas Gerais. Inclusive, o município da questão aí era o município de Juiz de Fora, lá de Minas Gerais, tá? Não esqueçam que esse caso é real, foi deliberado pelo Supremo um mês antes da prova. Então, olha a necessidade de você se manter atualizado, tá? Vem comigo. E aí nós temos o seguinte, olha o julgamento, foi no dia 22 de agosto, concluído no dia 29, uma sexta-feira. E aí, o caso em tela, segundo o próprio relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, discutiu o quê? Olha aí, ó, recurso extraordinário, grifo nosso, tá? Esse mais escuro, grifo nosso. Em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial, no caso lá 800 mil, e o valor efetivo da indenização final, 1.700.000, determinado pelo juiz competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do artigo 100 da Constituição. Olha o que se discutia, né? O valor deve ser pago pelo depósito judicial em dinheiro ou mediante precatório, seguindo o regime do precatório que está regulamentado no artigo 100 da nossa Constituição. Esse era o caso. Aí o que é que ele diz? Olha o que é que ele fala. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao poder público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do artigo 5º, inciso 24 da nossa Constituição. E eu trago aqui para você. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então você nota que, segundo o dispositivo constitucional expresso, a indenização tem que ser justa, prévia indenização em dinheiro. Tem que ser uma indenização justa e prévia em dinheiro, tá? Não segue essa indenização como rega o precatório. Interpretando a Constituição, o que é que o Supremo fez? Ele dividiu duas situações. O município, ele está em dia com o pagamento dos precatórios, então o pagamento dessa indenização pode ser via precatório. Agora, o município não está em dia, está em atraso no pagamento dos precatórios,
Então, pagar em precatório viola o direito do proprietário, tá? Então, é essa a razão que o ministro Luiz Roberto Barroso fez essa diferenciação. Se não, vejamos, olha para cá, ó. Entretanto, se o ente expropriante, ou seja, o município, não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer, ou seja, o entendimento anterior, que via de regra o pagamento tem que ser em precatório, só que se o ente expropriante estiver em dia. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. Olha o argumento dele. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de frustrar o comando constitucional do artigo 5º, 24 da Constituição. Está plenamente correta a tese, a premissa da tese do ministro Luiz Roberto Barroso, data vênia para quem pensa em contrário. Ora, se a Constituição diz que a indenização tem que ser em dinheiro, justa e prévia, obviamente se você fixar um valor para ser pago em precatório, se o município já está em atraso e ninguém sabe quando é que vai ser pago, deixa de ser prévio o pagamento, né, pessoal? Observem que isso vai frustrar o direito de propriedade do próprio cidadão. Então, e violando o dispositivo constitucional, a verdadeira razão motivadora da regra constitucional. Então, observem vocês, que no meu entender, perfeita aqui a análise do ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos continuar. O que é que ele diz aqui? O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização, exatamente, e esvazia o conteúdo do direito de propriedade, perfeito. Portanto, se o poder público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. Olha aí, ó. Se não estiver em dia, olha a premissa, se não estiver em dia, tá? Recurso extraordinário a que se dá provimento com modulação temporal dos efeitos é a fixação da seguinte tese. Olha a tese aqui, tese do tema 865 de repercussão geral pelo STF. No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto, se o poder público não estiver em dia com os precatórios. É ou não é o caso aí da questão em tela, tá? Então, observe, o ministro Luiz Roberto Barroso fundamentou a sua tese dizendo que, ora, eu só posso ter um respeito à norma constitucional descrita no artigo 5º, inciso 24 da nossa Constituição Federal, se, obviamente, o depósito for prévio e em dinheiro. Para ser respeitada essa regra e também a norma constitucional do precatório, ou seja, ele quis harmonizar os dispositivos, é preciso que o ente expropriante esteja em dia com o pagamento do precatório. Aí, beleza, ele pode pagar essa diferença também precatório, já que ele está em dia. Todavia, se ele já estiver em atraso com o pagamento dos seus precatórios, eu não posso colocar esse novo pagamento em precatório, sob pena, obviamente, de frustrar, está ali ó, em cima, frustrar o comando constitucional, né, do artigo 5º, inciso 24, que fala em pagamento prévio e também, obviamente, representando isso, um calote disfarçado nos termos do voto do ministro, tá? Então, beleza, essa é a premissa. Claro e evidente, pessoal, que ele faz ainda uma ressalva interessante para futuros estudos de vocês. Entendo que a regularidade do pagamento de precatório deve ser aferida na data do trânsito em julgado da decisão de mérito na ação de desapropriação. Isso porque apenas nesse momento se constitui decisão judicial definitiva quanto ao preço final do bem expropriado, perfeito, e, consequentemente, quanto ao direito do credor, a diferença é em relação ao valor pago na emissão provisória da posse. Vale dizer, antes do trânsito em julgado da sentença, o poder público não pode efetuar o depósito direto da quantia devida e o poder judiciário não pode expedir o precatório. Então ele diz o seguinte, olha, o município, no caso concreto, obviamente se defendeu dizendo que estava em dia em relação ao pagamento dos precatórios. E aí
o ministro disse, olha, a data que você deve demonstrar que está em dias é do trânsito em julgado, tá? Do trânsito em julgado e não da determinação, obviamente, futura do pagamento. É do trânsito em julgado da decisão que fixou a diferença que deve ser depositada. Aí sim, se você tiver em dia até aquela data, beleza, pode ser a diferença paga em precatório. Se não, tem que ser depósito direto em dinheiro, beleza? Óbvio, pessoal, que os argumentos do Gilmar Mendes, o revisor aqui, né? Ele trouxe um voto divergente, também embasado constitucionalmente, como não poderia deixar de ser. Ele fundamentou a adesão dele, obviamente, no artigo 100, na necessidade de expedição de precatório e também nos princípios orçamentários, ou seja, existe determinação constitucional que a Fazenda Pública só pode pagar, obviamente, suas dívidas se houver previsão no orçamento. Se não, vejamos, vem aqui, por favor. Olha o que é que abrindo a divergência, o que é que diz o voto do ministro Gilmar Mendes. Por sua vez, os processos de desapropriações por utilidade pública, de que cuidam os autos, podem se desenvolver com ou sem emissão prévia na posse pelo expropriante. Havendo a emissão prévia, a qual obrigatoriamente deve ser precedida de depósito judicial de valor da avaliação de bem imóvel, tá? A lei autoriza, certo, o levantamento pelo expropriado de até 80%, né, da quantia depositada judicialmente pelo desapropriante. Ao revés, não havendo emissão na posse, o particular permanece com o domínio do imóvel durante todo o processo e somente perde os atributos da propriedade após o trânsito em julgado, momento no qual se inicia a fase de pagamento disposta no artigo 100 da Constituição, ou seja, no regime de precatório, né? A única exceção constitucional é o cumprimento provisório lato sensu de pagar a quantia certa pelo poder público, o qual deve se submeter ao regime de precatório e somente após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, justamente em decorrência da submissão ao postulado orçamentário. Olha aí o pressuposto dele, é a previsão orçamentária. A mens legis, a razão, né, a mensagem da lei, a razão essencial do dispositivo constitucional, refere-se ao cumprimento de sentença advindo da obrigação de pagar. Ora, como é uma obrigação de pagar, diz ele, tem que ter prévia previsão orçamentária. Então, submete-se à regra do precatório ou do RPV, requisição de pequeno valor, qualquer desembolso extra-orçamentário. Qualquer desembolso extra-orçamentário para fazer frente ao conteúdo da coisa julgada. Ou seja, o que é que ele disse? Ele diz o seguinte, ora, se não estiver prevista a despesa no orçamento, ela não pode ser paga. Sendo assim, em respeito a essa previsão no orçamento, qualquer dívida extra-orçamentária, ou seja, não prevista no orçamento, como é o caso aí da determinação judicial trânsito em julgado, eu tenho que pagar no regime de precatório para possibilitar a previsão no posterior orçamento, beleza? Então, é essa a mensagem dele. E aí, continuando, ele diz assim, a norma constitucional parte do pressuposto de ser imprescindível que o poder público conforme-se no plano orçamentário para quitar dívida vencida, reconhecida judicialmente. Sendo assim, é incompatível com a Constituição o cumprimento imediato lato sensu, sem submissão ao regime de precatório, de obrigação de pagar a dívida vencida, ainda que a título de complementação de depósito prévio, tá? Ele fala então o seguinte, dito isso, reafirmo que em relação à obrigação de pagar, reconhecida judicialmente por sentença judicial, é imprescindível a observância do artigo 100 da Constituição Federal. Inclusive, quando se observa que o depósito prévio foi realizado abaixo do valor de mercado. Então, o primeiro dispositivo que fundamenta a divergência, o voto divergente, é exatamente o artigo 100 da Constituição Federal. Ele pedia para você justificar isso, né? Beleza? E aí, adiantando mais um pouco, ele diz assim, não incide o regime do artigo 100, ou seja, do precatório, apenas, pessoal, em relação ao cumprimento provisório de sentença decorrente de obrigação de fazer ou não fazer, ainda que se refira à dívida vincenda. Isso é importante, já caiu em várias provas, tal como implantação de benefício previdenciário, fornecimento de medicamento, custeio de cirurgia pelo SUS, além da nomeação de candidato aprovado em concurso público. Nesse caso, não submete ao regime de precatório. O princípio da exclusividade,
que veda a inclusão na lei de dispositivo estranho, a previsão da receita e a fixação de despesa, ou a fixação de prazo para tramitação no Congresso e entrada em vigor da lei orçamentária. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes, a partir de agora, faz menção aos dispositivos constitucionais que exigem a dotação orçamentária para essa despesa, tá? Então, vem comigo, ele baseia o primeiro fundamento dele no princípio da exclusividade, que está lá descrito no artigo 65, parágrafo 8º da Constituição, que diz que é vedada a inclusão na lei de dispositivo estranho a previsão da receita e a fixação de despesa, tá? Além disso, veja, ademais, impera no regime orçamentário o princípio da legalidade estrita, estabelecendo o parágrafo 5º do artigo 65 da Constituição Federal, que a lei orçamentária anual compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. De outro lado, olha aí os artigos 167 a 169 da Constituição Federal, o que é que eles dizem? 167, são vedados: 1. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. 2. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um outro órgão para outro sem prévia autorização legislativa. E aí o parágrafo 5º desse dispositivo diz assim: a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade de prévia autorização previsto no inciso 6 deste artigo. Ou seja, pessoal, da leitura literal, né, e teleológica do inciso 6, que a gente acabou de ver, combinado com o parágrafo 5º do artigo 167 da Constituição, está claro, segundo o ministro Gilmar Mendes, que a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, em regra, não são admitidos, sem prévia autorização legislativa, exceto quando no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante o ato do Poder Executivo. Então, para o ministro Gilmar Mendes, tendo em vista a regra do pagamento em precatório, né, para as condenações em face da Fazenda Pública, previsto no artigo 100 da nossa Constituição, e de todos os princípios aí e regramentos da exigência da previsão orçamentária, não poderia o pagamento ser direto, feito em dinheiro. Deveria ter a previsão no regime de precatório, tá? Obviamente que a maioria dos ministros do Supremo deliberaram que entenderam em conformidade com o relator, Luiz Roberto Barroso, e aí essa tese saiu por maioria. Era isso que você teria que abordar. Ou seja, sem o conhecimento, pessoal, prévio de toda essa discussão, dificilmente o candidato teria condições de fazer uma boa prova, principalmente com esse detalhamento exigido na questão, beleza? Então, espero ter te ajudado com mais essa, fazendo comentário aqui da questão discursiva para analista TJ Pernambuco. Fiquem no aguardo, porque essa semana ainda vou publicar a correção da objetiva de civil e processo civil para analista e a discursiva para oficial. No mais, aqui na descrição, como sempre, deixo os meus cursos de processo civil, processo penal e direito civil, se você vai fazer analista oficial de justiça, processo civil e processo penal, se você vai fazer para técnico e quer um aprofundamento adequado para chegar bem preparado nessa sua prova, porque o TJ do Estado do Ceará vai ser de alto nível. Vamos juntos e vamos juntos até a posse. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Até uma outra oportunidade.